o salmista, ele vai dizer isso. Ele demonstra aqui a sua dependência do Senhor. Quero convidar você a abrir no Salmo 61. Onde o salmista, ele pauta a sua vida nesse Deus maravilhoso. Esse Deus que lhe oferece proteção. Deus cuida. O salmista aqui em questão é Davi. Quanto que Deus cuidou de Davi e o quanto que Deus cuida de cada um de nós. Gostaria que você nessa noite, que está aqui, você que está na sua casa, esteja pensando nisso nesta noite. Pense no cuidado que Deus tem tido para com você. Deus tem cuidado de cada um de nós. Agora é preciso nós realmente colocar as nossas vidas no altar do Senhor, derramar o nosso coração perante o Senhor, como já foi colocado aqui. O quanto que nesses dias, nesses meses, nós temos frisado isso. Temos frisado que precisamos derramar o nosso coração perante o Senhor. Parece que soa até repetitivo isto, mas tem que repetir mesmo. Nós temos que derramar o nosso coração. É tempo de nós buscarmos ao Senhor. É tempo de derramar o nosso coração perante o Senhor. O tempo passa rápido, as coisas estão acontecendo. Esta é a hora, querido. Essa é a hora de você buscar o Senhor. Essa é a hora de você colocar a sua vida no altar do Senhor. Você que está nos assistindo, você que está aí talvez longe, talvez acompanhando pelo celular, talvez num quarto de hotel, talvez no seu próprio carro. Não sei como é que está o teu coração, mas vou dizer para você, o tempo de buscar Deus é hoje, é agora. É a hora de derramar o coração perante o Senhor. É a hora de buscar esse Deus maravilhoso, esse Deus presente. É Ele. A gente sempre diz que Deus, Ele é tudo que nós precisamos. Querido, você não precisa de mais nada. Nós não precisamos de mais nada, precisamos de Deus. Porque Deus, Ele concede tudo para nós. Deus não nos dá saúde, você não consegue trabalhar. Se Deus não te dá o ar para respirar, você vai morrer. Quer dizer, tudo vem de Deus. Não é nada, nada vem de nós. Tudo vem dele. Tudo vem dele. E o salmista, ele entendeu isso durante a sua vida. E ele coloca as coisas dessa maneira. Ele fala disso, que Deus é a sua fortaleza, Ele é a sua rocha, Ele é a torre forte contra o inimigo. É isso que o salmista fala. Abre a Bíblia aí no Salmo 61. Diz assim, Salmo 61. Ouve, ó Deus, a minha súplica, atende a minha oração. Desde os confins da terra clamo por ti, no abatimento do meu coração. Leva-me para a rocha que é mais alta, leva-me para a rocha que é alta demais para mim, pois tu tens sido meu refúgio, uma torre forte contra o inimigo. Que eu possa habitar no teu tabernáculo para sempre, abrigar-me-á no esconderijo das tuas asas. Pois ouvistes, ó Deus, os meus votos, e me deste a herança dos que temem o teu nome. Dias sobre dias acrescentas ao rei. Os seus anos duram de geração em geração. Que ele permaneça para sempre diante de Deus. Concede-lhes a bondade e a fidelidade. O preserve. Assim cantarei louvores ao teu nome para sempre, para cumprir dia a dia os meus votos. O salmista fala que um bom rei,
ele tem que colocar a vida diante do Senhor. É isso que ele está dizendo aqui. Ele fala que Deus tem sido o seu refúgio. Deus tem sido a sua torre forte contra o inimigo. Queridos, eu quero frisar aqui o verso 2. Pois tu tens sido, quer dizer o 2, né? Desde o confim da terra, clamo a ti, no abatimento da nação. Leva-me para uma rocha alta demais para mim. Olha o que o salmista está dizendo aqui. O salmista, primeiro, ele está reconhecendo que ele depende de Deus. Ele está reconhecendo que às vezes no dia a dia, ele na sua função, ele ficava abatido. Quem não fica abatido aqui? Talvez você esteja abatido hoje. Você que está aí na sua casa, não sei como foi teu dia, não sei quais são as suas questões, mas talvez você esteja abatido. Você não é a pior pessoa do mundo porque se encontra abatido. Nós somos assim, muitas vezes somos abatidos. O servo de Deus se abate, a serva de Deus se abate muitas vezes diante das questões. Davi se abateu. Davi, um homem segundo o coração de Deus, ele vai dizer aqui: desde os confins da terra eu clamo a ti com o coração abatido. Põe-me a salvo na rocha que é mais alta do que eu. Ele reconhecia que ele ficava abatido. Ele reconhecia que ele se abatia diante das questões muitas vezes. Ao mesmo tempo que ele se abatia, ele sentia Deus com sua mão poderosa, com seu braço forte, o colocando sobre uma rocha que era muito mais alta do que ele, onde ele sentia abrigo. Toda vez que você encontra a palavra rocha na Bíblia, você pode ter certeza, é algo sustentável, é algo que te firma. É muito difícil você caminhar num lamaçal, é muito difícil. Salmo 40 também, ele vai falar mais ou menos isso. Ele me tirou dos meus pés de um charco de lama, de um lamaçal horrível, e me coloca sobre uma rocha e firmou os meus pés. Salmo 40 também vai falar isso. E aqui ele está dizendo isso também. No abatimento do seu coração, ele clama ao Senhor. Da onde ele está, dos confins da terra, onde quer que ele esteja, ele clama ao Senhor, mesmo com o coração abatido, e o Senhor o coloca sobre uma rocha. Deus vai te colocar sobre uma rocha. Deus vai te colocar numa rocha essa noite. Essa rocha é Jesus Cristo. Louvado seja Deus por isso. Eu sei que na nossa vida há muitas questões que nós vivemos que nos assustam. Não é verdade? Às vezes você se sente acuado por algumas questões, assustado com algumas coisas. As notícias que chegam, ainda mais nesses meses que temos vivido, praticamente quase um ano todo, né? Praticamente com essa pandemia, enfermidade, pessoas morrendo, pessoas sendo contagiadas, e as pessoas ficam perdidas. A verdade é essa. Então as notícias vêm notícias ruins sobre nós, vem situações ruins sobre nós. Então a nossa vida é cercada de inquietações. É assim. E tem coisas realmente que nos assustam, que nos causam às vezes aquele sentimento que nos leva ao abatimento muitas vezes, quando pensamos no futuro. Não é verdade? A gente mais maduro, você olha para o futuro, né? A gente fala assim, eu já falei muitas vezes isso: puxa vida, eu sei lá o que vai acontecer daqui 20 anos. Eu não sei, mas Deus sabe. Eu não sei. Então às vezes o futuro. Então quando a gente tem uma certa idade, você olha para quem? Você olha para teus filhos, você olha para teus netos, você olha para a igreja. Eu gosto de olhar para a igreja. Eu
Eu gosto de olhar para a igreja, eu gosto de olhar para aqueles que estão chegando. Eu gosto de pensar nisso, essas pessoas lindas que estão chegando, nossas crianças, nossos netos, que vão assumir essa igreja, que vão tocar esse barco, vão pregar a palavra, vão ganhar almas, vão fazer a diferença na nossa cidade. Claro que nós também, que estamos aqui com vida, vamos trabalhar, vamos fazer a nossa parte, né, presbítero Gilmar? Vamos fazer o que temos que ser feito, vamos fazer as coisas acontecerem, né, Flávio? Vamos fazer isso, vamos trabalhar para a obra de Deus, vamos semear a obra de Deus, mas só que temos que colocar esse nosso futuro nas mãos do Senhor Jesus. Então o futuro às vezes causa preocupação. Se não causa com você, causa com teus filhos, causa com os teus netos. Não porque eles são maus, não é isso que eu estou dizendo, mas é porque os nossos filhos vão enfrentar um mundo doido. Vão enfrentar, eles têm que estar firme na palavra, firme na rocha, porque vão enfrentar situações difíceis. Eles têm que ter uma estrutura, tem que ter. Essa estrutura vem da onde? Vem de Deus, vem do Espírito Santo de Deus, vem da sua palavra, vem da ação de Deus na vida, nos corações deles. Então o futuro sim, ele às vezes causa inquietação. Uma outra questão que causa inquietação é a nossa saúde. Você está bem hoje, amanhã você não está. Quantas pessoas enfermas? A vida é assim. Muitas pessoas passando por necessidades assim, de saúde, passando por problemas. Então a saúde nos assusta, porque isso é muito nosso. Nós somos seres humanos. A saúde nos assusta. Como já falamos, família, que inclui filhos, que já falamos aqui, nos causa inquietação, porque queremos que eles caminhem bem. Então causa inquietações. Uma da questão que causa inquietação é a nossa finança, é o nosso emprego. Quantas pessoas desempregadas, quantas empresas fechando, lojas pequenas, empresas pequenas fechando por causa da pandemia e tantas coisas têm acontecido. Existe sim uma inquietação nessa parte de finanças. Os grandes empresários, pequenos empresários, todos fazendo um malabarismo danado para conseguir tocar o barco. Essa é a verdade. Então está difícil as coisas. Então finanças nos causam também. A lista disso tudo, a lista daquilo que nos traz medo é grande. A ansiedade que traz essas coisas, a inquietação que traz essas coisas, parece não ter fim. Então as questões do dia a dia, dos repentes da vida, quando acontece, realmente nos traz inquietações, porque a nossa fraqueza muitas vezes se destaca por causa que nós somos fracos, somos carentes de Deus, somos pecadores. É por isso que o salmista, ele vai dizer em um dos salmos, que referindo-se a Deus, o Senhor virou logo o rosto um pouquinho, eu já fiquei conturbado. O salmista fala isso. Ele tinha um desejo de andar na presença de Deus. Ó Senhor, não tira os olhos de mim não, Senhor. Não tira os olhos de mim não. Deus tirava os olhos um pouquinho, ele se sentia assim, né? Não que Deus tirava os olhos, é a fraqueza nossa, é o nosso pecado. A mão de Deus, querido, está sempre estendida sobre você, o tempo todo. O problema é que nós mesmos, muitas vezes, pelas nossas escolhas, pelas nossas atitudes, a gente dá uns passinhos fora das mãos de Deus. A gente procura sair um pouquinho, muitas vezes, às vezes saímos debaixo dessa mão poderosa, mas a mão de Deus está sempre estendida sobre nós. A graça de Deus nos acompanha todos os dias. Louvado seja Deus por isso. Esse é o nosso Senhor. Então essas questões, essas preocupações que todos nós temos, às vezes pela nossa fraqueza, pode fazer a gente tropeçar, pode fazer a gente errar o alvo. À medida que falhamos, a gente vai errando o alvo muitas vezes. Filipenses 4, 6, 7 vai dizer o seguinte: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidas diante de Deus
as suas súplicas com ações de graça. Apresentem tudo a Deus. Apresentem tudo a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações, as vossas mentes em Cristo Jesus. Apresentar tudo a Deus. Paulo fala isso aqui. Temos que apresentar tudo a Deus. É interessante que podemos perceber que esse texto aqui, ele não fala se você orar, colocar tudo diante de Deus, Ele vai retirar os teus problemas. Ele tem poder para isso. Mas não é essa a questão aqui. Não é que Ele vai tirar, a menos que Ele tenha propósito. Mas não está falando que Ele vai, se você você orar, colocar tudo diante de Deus, Ele vai tirar os seus problemas. Mas sim que Deus vai guardar os seus corações, as suas mentes em Cristo Jesus. Querido, você enfrenta problemas, você enfrenta as suas lutas. Deus tem poder para solucionar todas as questões. Talvez Deus vai estar resolvendo o teu problema hoje. Deus vai estar te curando hoje. Ele tem poder para fazer isto infinitamente mais. Ele tem poder para fazer tudo. Mas muitas vezes, Ele age de maneira diferente. Mas uma coisa é certa: Ele vai encher o teu coração de paz. É uma paz que excede a todo entendimento. Você crê nisso, querido? Crê nisso? É uma paz que excede a todo entendimento. É interessante, né? Deus pode, sim, se for seu propósito, fazer seus problemas sumir. Ele pode. Aquilo que te aflige hoje, quando amanhecer o dia de amanhã, não vai ter mais. Deus pode fazer isso. Ou então Deus pode dar uma nova visão da situação amanhã. Deus age como Ele quer. Deus age da maneira dEle. Então, se for o propósito dEle, Ele vai fazer seu problema sumir ou ser solucionado. Os problemas difíceis que você está vivendo, meu querido, Ele vai solucionar de uma maneira que você nem imagina. Ele pode solucionar de uma maneira que você nem imagina. Ou Ele vai dar uma nova saída com respeito a isso. Mas no meio disso tudo, se Deus agir em você no teu problema, na tua luta, na tua enfermidade, Ele é Deus. Se Ele não agir como você acha que deve ser, Ele é Deus também. Ele é Senhor. Está tudo nas mãos dEle, está tudo no controle dEle. Mas e aí? Como é que fica a nossa situação então? Como é que fica a nossa vida? Uma coisa certa que vai acontecer se você confiar nele. Se nós confiarmos no Senhor, a nossa experiência com Deus vai ser tremenda. Deus vai nos permitir ver Deus como Ele é, e os nossos problemas como eles são. Muitas vezes, quando Deus está entrando com providência nas nossas questões, os nossos problemas não vão ser tão grandes assim. Sabe por quê? Porque o nosso Deus é muito maior do que todos os nossos problemas. Maior do que todos os nossos problemas. Se você derramar o teu coração perante o Senhor, uma coisa certa que vai acontecer: Deus vai agir, porque Ele é Deus poderoso, e Ele vai responder a tua oração. A maneira que Ele vai responder eu não sei. Eu só sei que tem poder para fazer aquilo que nós nem imaginamos. Então Ele é Deus poderoso. Quer Ele age como eu acho que tem que ser ou não, Ele é Deus. Qualquer situação, Ele é Deus. Então, se nós confiarmos no Senhor, Ele vai nos permitir ver Deus como Ele é, e os nossos problemas como eles são. Se temos um grande Deus, é porque temos um grande Deus. Então, os nossos problemas em relação a Deus são pequenos. São pequenos. Gostaria que você pensasse nisso nesta noite. Os
nossos problemas em relação a Deus não são absolutamente nada, porque Ele tem poder para fazer todas as coisas. É por isso que o salmista, ele vai dizer aqui, mais uma vez repetindo: desde os confins da terra eu clamo a Ti com o coração abatido, e põe-me a salvo numa rocha que é mais alta do que eu. Quando clamamos a Deus, encontramos a sua paz, a paz de Cristo, a paz que excede a todo entendimento. Outro dia eu falei sobre isso aqui. A paz que vem de Deus, ela não é igual a do mundo, está muito além a do mundo. A do mundo é passageira, é circunstancial, a de Deus não. Então a paz de Deus, ela vai além, ela excede a todo entendimento. Às vezes você está vendo um dia de angústia, um dia de luta, tantas questões no seu coração, a ansiedade, mas a paz de Deus vai entrar no teu coração e você vai sentir esta paz entrando no seu coração, dominando a sua mente, e você vai sentir a paz chegar antes mesmo da resposta de Deus na sua vida. A paz vai chegar, porque a paz de Cristo, ela é o árbitro nos nossos corações, tanto para nós mesmos, em relação a Deus, um problema, quanto naquilo que temos que fazer por alguém, por uma pessoa, enfim. A paz de Deus, a paz de Cristo, ela é tudo nas nossas vidas. Quando o problema está chegando, quando você confia no Senhor, antes da solução chegar, Deus vai te dar paz. Vamos crer nisso nessa noite. Vamos confiar no Senhor nesse caso. A nossa carne, nossas fraquezas, muitas vezes nos fazem incrédulos diante das situações, verdade, diante das lutas. Mas Deus nos fortalece pela sua palavra e quer nos colocar numa torre contra o nosso inimigo, uma torre forte. Leva-me para uma rocha que é mais alta do que eu. Ele é a minha torre forte contra o inimigo. O inimigo que nós temos é Satanás. Ele é o inimigo das nossas almas. Ele quer matar, ele quer roubar e quer destruir. Ele quer fazer você desistir. Ele quer fazer você deixar de olhar para o Senhor. Ele quer fazer você olhar para homens, olhar para si mesmo. Ele quer fazer você tirar o foco. Não tire o foco, continue olhando para Deus. Nosso inimigo quer fazer a gente tropeçar. Ele usa o quê? Ele usa os problemas, querido. Ele usa os problemas. Ele usa as tuas lutas, ele usa a tua ansiedade. Ele usa aquela questão, é essa mesmo, essa questão que você tem no coração. Ele usa isso aí. Ele usa aquela questão difícil. Como já dizia alguém, Satanás sabe exatamente onde bateu o seu machado. Ele sabe. Ele sabe. Ele não vai tentar subjugar você, destruir você numa área que você vai muito bem, na área que você está bem com Deus, porque todos nós temos os nossos pontos positivos, né? Não é verdade? Mas tem outras áreas que nós não somos tão positivos assim, somos fracos, somos carentes. Satanás, ele age exatamente nesse lugar que você é fraco, aquilo que deixa você desanimado, aquilo que entristece você, aquilo que está causando um medo em você, é aí que ele vai usar. Então, quando você tiver esse sentimento, quero desafiar você nessa noite a lembrar na paz de Cristo, que excede a todo entendimento. Quando você se sentir triste, chateado, angustiado, abatido, como o salmista disse, você vai dizer para o seu Senhor: me leva para uma rocha que é mais alta do que eu. Senhor, Tu és a minha torre forte contra o meu inimigo. Senhor, dos confins da terra eu clamo ao Senhor e o Senhor me ouve. Faça do Senhor Deus o Teu refúgio nesta noite, a Tua torre forte nesta noite. Que você esteja nesta noite pensando nisso. Que Deus te abençoe.
Deus abençoe o seu coração. Não sei como você veio aqui, como você está nesta noite, mas nós somos desafiados a colocar as nossas vidas no altar do Senhor. Você que está nos acompanhando, faça do Senhor o teu alto refúgio. Ele é o único rochedo, Ele é a única torre contra o inimigo. Ele é a nossa fortaleza, Ele é o nosso socorro bem presente. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o seu coração. Confia no Senhor. Diga para Ele nessa noite: não me leva para uma rocha que é mais alta do que eu. Eu sou pequenininho, eu sou fraquinho, eu sou fraco, mas o Senhor é minha rocha, o Senhor é o meu alto refúgio, é aquele em quem eu possa derramar totalmente a minha confiança. Eu posso confiar no Senhor, e você pode confiar. Quando você confia no homem, ele pode decepcionar, mas Deus não. Deus não decepciona. Deus está sempre conosco. Deus, Ele é presente em todas as situações. Amém? Louvado seja Deus. Amo a Ti, Jesus, meu Deus e Salvador, rocha firme e constante, meu abrigo, meu Senhor. Meu coração descansa em Ti, no Teu poder. E quando tudo escurecer, Tua luz vai me envolver. Quero então construir o meu coração sobre a graça imutável do Teu nome, Tua mão, fortaleza da minha vida, meu consolo, minha fé, onde sempre correrei e acharei descanso em Ti. Posso confiar, sobre a rocha estarei, em Ti quero permanecer. Sustenta-me, Senhor, nas lutas e no pranto, Tua paz vai transbordar. Nos vales e desertos, Cristo vai me acompanhar. Vencerei, vencerás, venceremos em Cristo Jesus. Quero então construir o meu coração sobre a graça imutável do Teu nome, Tua mão, fortaleza da minha vida, meu consolo, minha fé, onde sempre correrei e acharei descanso em Ti. Posso confiar, sobre a rocha estarei, em Ti quero permanecer.
venceremos em Cristo Jesus.